Maria é com certeza uma das figuras mais amadas e reverenciadas do cristianismo, mas ao mesmo tempo ela se tornou um ponto central de divisão, sabe? Especialmente entre católicos e protestantes. Vamos mergulhar um pouco na história dessa fratura e tentar descobrir como, hoje em dia, o diálogo está tentando transformar o que era um campo de batalha em uma ponte para a unidade. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal, Maria é um ponto de união ou de divisão? Para a gente conseguir responder isso, precisamos voltar no tempo, bem antes da Reforma Protestante, porque o cenário era completamente diferente. Muito bem, nosso ponto de partida é a Baixa Idade Média. É aqui que a gente encontra um terreno comum, sabe? Uma devoção e crença sobre Maria que mais tarde seriam super questionadas, mas que naquela época formavam a base da fé de todos os cristãos. Olha, antes da Reforma, certas coisas eram consenso, que ela era a Theotokos, um termo grego que significa portadora de Deus ou mãe de Deus, e o nascimento virginal de Jesus, isso aí era pilar da fé. E a devoção popular, nossa, era algo imenso, estava entrelaçada na vida de todo mundo. E essa frase da época medieval resume perfeitamente o sentimento. De Maria, nunca se pode dizer o suficiente. A ideia, que vinha de uma piedade muito profunda, acabou levando a certas práticas que, mais para frente, se tornariam o alvo principal das críticas dos reformadores. E aí está a consequência. Essa devoção popular cresceu tanto, mas tanto, que gerou o que os teólogos chamam de hipertrofia do culto. Para os futuros reformadores, o problema não era Maria, de jeito nenhum. A questão era a sensação de que as práticas em torno dela estavam começando a ofuscar a figura central de Cristo na salvação. Então, chegamos na Era da Reforma. E aqui é muito importante entender uma coisa. A intenção dos reformadores não era apagar Maria da história. A ideia era recalibrar a adoração, purificar dos excessos e trazer o foco de volta firmemente para Jesus Cristo. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o princípio teológico por trás de tudo isso. Para eles, era uma questão de honra. A adoração, a glória, que são devidas somente a Deus, não poderiam ser desviadas para uma criatura, não importa o quão santa ela fosse. Ok, vamos olhar com calma essa tabela porque as nuances são importantes. Na questão da mediação, é unânime. Todos os três rejeitam categoricamente. Cristo é o único intercessor, ponto final. Agora, sobre a santidade, as visões já começam a variar. Lutero ainda chamava de mãe de Deus, mas atribuía tudo à graça divina, não a um mérito dela. Zwingli o havia como um modelo de fé, um instrumento na história. Já Calvino, ele foi bem mais estrito. Negou a Imaculada Conceição, afirmando que só Cristo nasceu sem pecado original. E na devoção, a gente vê uma espécie de escadinha. Lutero purifica o culto, mas mantém algumas festas com foco em Cristo. Zwingli o permite a Ave Maria como louvor, mas não como um pedido. E Calvino? Bom, Calvino aboliu radicalmente tudo, todas as festas e qualquer veneração mariana. Mas por que tantas diferenças assim, até mesmo entre os reformadores? A resposta está em desacordos muito mais profundos. Eles estão enraizados em visões diferentes sobre a autoridade, sobre a própria natureza humana e, claro, sobre a graça. O primeiro ponto-chave é a autoridade. A visão católica e ortodoxa se baseia na escritura e na tradição da igreja que caminham juntas. Já para os reformadores, o princípio do sol da escritura virou a lente principal, ou seja, somente a Bíblia é a autoridade final. E isso tem um impacto direto em doutrinas sobre Maria, como a Assunção, que não estão escritas de forma explícita na Bíblia. O segundo ponto, e esse talvez seja o mais profundo de todos, é a diferença na visão sobre a natureza humana. A visão católica, que é mais otimista, acredita que o ser humano pode cooperar com a graça de Deus. Isso abre espaço para a ideia da intercessão dos santos. Já a visão protestante é outra lente fundamental, sola gratia, salvação somente pela graça. Nesse caso, a cooperação humana é impensável e, por consequência, a mediação de qualquer santo também. Isso nos leva direto a este princípio, o unus mediator. Baseado na primeira carta a Timóteo, este é um pilar da teologia da Reforma. Quer dizer que há um só mediador entre Deus e a humanidade, e esse mediador é Jesus Cristo. Qualquer ideia de Maria como co-mediadora, portanto, era vista como uma ameaça direta a esse princípio tão central. Bom, com essas diferenças fundamentais já estabelecidas, o que a gente vê nos séculos seguintes é um distanciamento cada vez maior. As duas tradições seguiram caminhos paralelos que, na prática, só ampliaram o abismo entre elas.
Essa linha do tempo deixa tudo bem claro. Enquanto o protestantismo foi, aos poucos, eliminando as últimas celebrações marianas que ainda existiam, o catolicismo caminhava na direção oposta, definindo formalmente novos dogmas sobre Maria em 1854 e 1950. Isso tornou a reconciliação teológica ainda mais complexa. Mas a história, felizmente, não termina na divisão. O século XX trouxe uma mudança muito grande, com o surgimento do movimento ecumênico e um esforço real, genuíno, para encontrar um terreno comum e promover o entendimento mútuo. E já existem resultados bem concretos. Em diálogos como os de Roma e Saragoça, foram alcançados acordos importantes. Por exemplo, a distinção clara entre veneração e adoração, e o reconhecimento do papel único de Cristo. Grupos de estudo conjuntos começaram a olhar para a Bíblia não como uma fonte de discórdia, mas como uma base para um entendimento compartilhado. E um dos pontos mais promissores nesse diálogo todo vem de um texto bíblico que todos os cristãos compartilham, o Magnificat, o Cântico de Louvor de Maria. Essa citação do Grupo Ecumênico de Dombes captura perfeitamente o poder unificador desse texto. O ponto crucial aqui é o seguinte: no Magnificat, a própria Maria tira o foco de si mesma e canta a grandeza e a misericórdia de Deus. Para católicos e protestantes em diálogo, essa é a imagem que une Maria como a discípula perfeita. O exemplo dela não é de mediação, mas de fé e de direcionar todo o louvor a Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Depois de séculos de tanta controvérsia, será que a figura de Maria, quando a gente olha para ela através da sua própria fé, pode se tornar não um obstáculo, mas um catalisador, talvez inesperado, para a unidade cristã? O diálogo, felizmente, continua.